Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Quero saudá-lo em nome de Jesus. É com grande prazer que mais uma vez entro em contato com você, com o objetivo de dedicar esse tempo para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Você que tem acompanhado o programa sabe que logo no início do programa nós registramos as correspondências que vocês nos enviam. Hoje eu compartilho o e-mail que eu recebi da Ildenir, que infelizmente não nos informou a sua cidade e o seu estado, mas nos mandou a seguinte mensagem. Saudações, amados irmãos. Quero agradecer-lhes pelo envio do material, pois esses livros hão de ser preciosos para mim. E pretendo também compartilhar com meus amigos essa grande bênção. Também gostaria de expressar a minha alegria em poder acompanhar toda a programação da RTM via internet. Acreditem, foi um sonho de anos que agora está se realizando. Há anos atrás ouvia com muita dificuldade pelo rádio. E agora, logo pela manhã, posso ser edificada pelos seus programas. Obrigado, amados, pelo empenho em comunicar com a força do Senhor a Palavra de Deus. Deus os abençoe ricamente em Cristo Jesus. Um abraço da Ildenir. Querida irmã, nós somos gratos por suas palavras e agradecemos as suas orações também em favor do nosso programa, em favor do nosso ministério. E por isso, então, agora eu quero convidar você e a todos que nos sintonizam nesse momento para buscarmos o Senhor através de uma palavra de oração. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela Tua preciosa graça e diante da Tua misericórdia, nos enchemos de ousadia e penetramos na Tua presença pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Pai, te pedimos que a Tua companhia seja experimentada por todos nós nos mais diversos lugares onde nós estivermos. Que possamos entender o Teu querer para as nossas vidas e que possamos entender a Tua palavra, principalmente nesse momento em que vamos estudá-la. Que a Tua palavra molde o nosso caráter, que o Senhor nos dê condições de cumprir os Teus mandamentos. Oramos pedindo isso com muita gratidão em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje o nosso alvo é concluirmos o estudo do penúltimo capítulo do livro de Zacarias. Vamos estudar de Zacarias, o capítulo 13, versículos 7, 8 e 9. É isso mesmo, apenas 3 versículos, mas 3 versos importantíssimos. O texto que vamos estudar nesses próximos minutos é um texto realmente de difícil interpretação. Mas é um texto que foi citado por Jesus logo antes da sua prisão e morte. E através dessa citação, podemos entender melhor o seu significado. Nesse texto, o bom pastor é ferido. O rebanho é espalhado. O rebanho é provado. E, por fim, se torna o remanescente. Isto é, aqueles poucos fiéis que sempre confiaram e andaram corretamente diante do Senhor. Ao tratarmos desse tema, vale a pena tentar responder algumas questões que certamente ou você já fez ou você já ouviu. Quem é o remanescente? É o povo de Deus que Ele tem preparado durante muitas gerações?
As características do povo de Deus hoje são as mesmas do povo escolhido no passado? As palavras do profeta Isaías, pronunciadas 700 anos antes de Cristo, aproximadamente um século antes da queda de Jerusalém, já podem nos ajudar, nos dando alguma indicação. Eu leio para você. Acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os da casa de Jacó, que se tiverem salvado, nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas com efeito se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá. Destruição será determinada, transbordante de justiça. Porque uma destruição, e esta já determinada, o Senhor dos Exércitos, a executará no meio de toda essa terra. Querido amigo, esses restantes, identificados por Isaías como remanescente, seria formado pelos judeus que ficariam firmes mesmo diante do avanço dos seus inimigos. Mas esse significado era apenas para aqueles dias? Esse remanescente não será visto no futuro da nossa história? Podemos responder primeiramente lembrando aquilo que já temos visto em outras passagens, inclusive nessa profecia de Zacarias. Esse remanescente judeu seria e será e tem sido acrescido de muitos outros que não são judeus. Afinal, esse sempre foi o propósito de Deus de estender a sua salvação para todos os povos, línguas, raças e etnias. Mas a leitura de outros textos bíblicos podem também nos ajudar nessa definição. Eu leio para você alguns textos do livro de Apocalipse. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho do Senhor Jesus. Apocalipse 12, 17. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo, e ele, porém, me disse, vê, não faças isso, eu sou conservo teu e dos teus irmãos que têm mantido o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Apocalipse 19, 10. Querido amigo, certamente esses e outros textos nos ajudam a entender o foco dessas palavras. Isso é, elas se localizam no tempo futuro. São palavras de cunho escatológico, como temos visto nos últimos programas. Nesses últimos programas, vimos Zacarias sendo usado pelo Senhor para revelar-nos antevisões do tempo futuro. Porém, um tempo cheio de esperança, onde Cristo finalmente será glorificado diante de todos, e esse remanescente que tem sido preparado por toda a história será honrado por experimentar a mais grata situação que um ser humano pode experimentar. Isto é, esse remanescente de salvos estará para sempre com o Senhor, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Vamos então ao estudo de hoje e o faremos dando-lhe esse título: A preparação do povo de Deus. A preparação do povo de Deus. A base textual, então, é Zacarias, capítulo 13, versículos 7, 8 e 9. Querido amigo, se você costuma ler a Bíblia ou frequentar as igrejas, as comunidades cristãs, você já deve ter se deparado com esse tema, o tema do remanescente. No sentido literal, remanescente, então, significa restante, isto é, aquilo que sobra. Mas qual é o significado concreto desse termo aplicado à palavra de Deus? A que tipo de pessoas ele se refere? A trajetória do remanescente pode ser traçada desde o início da história humana.
quando na verdade apareceram duas correntes diferentes, a comunidade de Sete e a comunidade de Caim. Você lembra? Sete foi aquele filho de Adão e Eva que nasceu porque Caim tinha matado Abel. A comunidade da desobediência e a comunidade da obediência. A comunidade dos fiéis ao Criador e a comunidade dos que abandonaram o Criador. Mais tarde, apareceram Noé e também o remanescente depois do dilúvio. E aí depois vem o quê? Abraão e o remanescente depois de Babel. Temos depois José e o remanescente depois da fome. E o resto, você sabe, a história do povo de Israel, a história mais grandiosa dos anais da humanidade, quando uma multidão de escravos, através da poderosa mão do Deus Criador, foi liberta e saiu do Egito, dando origem à primeira comunidade da verdade. Mas, qual era, afinal, a grande razão da existência dessa nação, dessa comunidade, desse povo agora ex-escravo liberto? Quando Deus, querido amigo, disse a Moisés para falar ao faraó, para libertar o seu povo, ele disse-lhe claramente qual era o propósito dele para com o povo. Você deve se lembrar dessas palavras. Dirás a faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Conforme Êxodo 4:23. Sim, é isso mesmo. O propósito que Deus tinha para aquela nação que ele estava libertando era servi-lo. O propósito era servir o Senhor, como fica claro em todas as intervenções de Moisés diante de Faraó. Sempre que Moisés falava para Faraó, falava que era para deixar o povo sair para que servisse ao Senhor. Nós encontramos várias passagens com essa mesma afirmação lá no livro do Êxodo, em 7:16, 8:1, 8:20, 9:1, 9:13, 10:3, 10:7, enfim, sempre ficou muito claro que o povo estava sendo liberto, essa comunidade estava sendo formada para que servissem ao Senhor. Mas surge então uma outra questão. Por que Deus escolheu esse povo para que ele o servisse? Quando o povo, já na segunda geração, estava para entrar na Palestina, a terra da promessa, quando ele se preparava para possuir essa terra que Deus lhe dera, Moisés afirmou claramente respondendo essa questão. Porque tu é povo santo ao Senhor, o teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu para que fosse o seu próprio povo de todos os povos que há sobre a terra. Mas aí surge uma pergunta ainda. Afinal, esse povo foi escolhido por quê? Pela sua bravura? Pelo seu poder? Por sua proeminência? Pelo seu prestígio? Foi escolhido pela sua perfeição? Pelo seu poder bélico? Pela sua grandiosidade? Não, afirmou Moisés, não. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. E, para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Eu li para você essas palavras de Moisés em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 6, 7 e 8. Querido amigo, a escolha do povo israelita foi por amor, foi pela eleição de Deus, sem qualquer mérito humano. Mas a escolha desse povo não significava a rejeição dos demais povos. É importante entendermos isso. É necessário entendermos que ser escolhido povo amado de Deus
é algo radicalmente diferente do que houve na prática israelita durante todo o Antigo Testamento. Em vez de excluir os outros, devemos incluí-los. Em vez de rejeitar os outros como sendo de pouco valor, se nós nos consideramos eleitos, aceitos por Deus, devemos aceitá-los como são e deixar que Deus mesmo os transforme. Quando e como Ele quiser. Não é uma escolha competitiva, não, mas é uma escolha que deveria fazer-nos amar e servir os outros. Agora, a pergunta ainda é, foi isso que aconteceu com Israel? O fato de ter sido escolhido não proclamava a exclusão do resto do mundo, querido amigo. Pelo contrário, Deus quis escolher um povo. Deus escolheu. Foi porque Deus desejava apaixonadamente incluir o resto do mundo. E por isso Ele escolheu um povo para ser o seu depositário da verdade eterna, para ser o seu reflexo do seu amor por toda a humanidade. Ser o remanescente era a estratégia amorosa do coração de Deus para salvar todo o planeta. Porém, infelizmente, Israel não entendeu assim e não foi a bênção para as demais nações. Quando Deus chamou Abraão, disse-lhe claramente, "Sê tu uma bênção." Gênesis 12, 2. Durante a sua história, ao invés de Israel ser uma bênção para as demais nações, livrando-as dos erros que cometiam contra o Senhor, sabe o que aconteceu? E se você tem nos acompanhado, você sabe o que aconteceu. O povo escolhido, o povo de Judá, o povo de Israel, deixou-se influenciar e, através de práticas e adorações completamente contrárias ao Senhor, não cumpriu a sua missão e desagradou profundamente, entristeceu o coração de Deus. Então, Deus teve que discipliná-los durante e através de muitas situações em que tiveram que enfrentar inimigos violentos. Deus os advertiu através dos seus profetas, mas mesmo assim eles resistiram. Então Deus teve que levá-los aos exílios. Em 722 a.C., através da Síria, o Reino do Norte deixou de existir. Em 586 a.C., através da Babilônia, o Reino do Sul foi atingido violentamente. Nesse retorno, então, depois de 70 anos de exílio, Deus estava formando um remanescente. Estava preparando um novo povo para que pudesse cumprir com o seu papel de abençoar as demais nações. Esse remanescente vem sendo formado desde então. E veja bem, eu e você que crê no bom pastor, nós fazemos parte desse novo povo de Deus, nós fazemos parte desse remanescente. E por isso, então, você aí que está me ouvindo agora, deve ser muito grato a Deus. E eu aqui sou muito grato a Deus por essa tão grande escolha, por essa tão grande salvação. Assim, constatando que temos esse Deus soberano a nos dirigir e a nos guiar, podemos estudar esse texto extraindo dele o seguinte princípio, e é um princípio consolador, confortador. Somente Deus, porque tem planos maiores, pode preparar o seu povo mesmo nas mais difíceis situações. Eu repito, esse é o princípio alentador que podemos extrair desse texto. Somente Deus, porque tem planos maiores, pode preparar o seu povo, mesmo nas mais difíceis situações. Nesse texto encontramos, então, 7 maneiras pelas quais Deus prepara o seu povo em situações difíceis. Em primeiro lugar, Deus prepara o seu povo ordenando o ferimento do seu pastor como prova. Versículo 7. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas,
mas volverei a mão para os pequeninos. A linguagem aqui sugere que Deus chamaria a espada contra o seu pastor e companheiro. E Jesus citou essa profecia em referência à sua morte lá em Mateus 26:31. Na verdade, foi Deus quem chamou a espada. Embora os homens tivessem culpa por crucificar Jesus, isso aconteceu, conforme diz Pedro na sua primeira pregação, isso aconteceu pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Querido amigo, Jesus morreu voluntariamente na cruz, conforme a vontade do Pai. Ele se deu. Essa experiência amarga do bom pastor era parte do plano de Deus em preparar o seu povo para cumprir a sua missão em definitivo. Em segundo lugar, Deus prepara o seu povo permitindo que as ovelhas se dispersem, ainda no versículo 7. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. As ovelhas seriam dispersas, querido amigo, e na verdade foi isso que aconteceu logo de imediato. Os discípulos ficaram escandalizados e perdidos quando Jesus foi preso e morto. Eles fugiram. E, na verdade, isso era uma preparação, porque numa hora dessas de perigo, nós temos que entender quem fica e quem não fica ao lado do Senhor Jesus. Temos que nos posicionar. E essa dispersão das ovelhas mostra exatamente essa preparação para ver quem é fiel e quem não é. Em terceiro lugar, Deus prepara o seu povo cuidando com a sua poderosa mão desses pequeninos. Fere o pastor, as ovelhas ficarão dispersas, mas eu volverei a mão para os pequeninos. Deus sempre está ao lado daqueles que são mais frágeis, daqueles que são mais débeis. Deus está formando o seu povo, Deus está formando um pequeno povo, mas um pequeno povo que é feliz, que é fiel, porque serve de todo o coração a Deus. Em quarto lugar, Deus prepara o seu povo, permitindo a eliminação de 2/3 dos que não o seguem. Veja o versículo 8. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Em quinto lugar, Deus prepara o seu povo, preservando 1/3 parte dos que criam nos seus planos. Novamente o versículo 8. 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terça parte dela ficará. Querido amigo, restaria uma parte, 1/3 daqueles que se dizem cristãos, evangélicos, seguidores de Jesus. Haverá uma peneira. 2 Pedro nos diz que o Senhor começará o seu juízo pela própria casa dele, para purificar para si um povo santo. Em sexto lugar, Deus prepara o seu povo passando o remanescente pelo fogo para a purificação. Farei passar essa terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Esse resto seria provado pelo fogo. Os provados e purificados seriam o povo de Deus. E em sétimo e último lugar, Deus prepara o seu povo, infundindo-lhe louvor, oração e fidelidade. Farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela me invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é o meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Querido amigo, o papel do remanescente no plano de Deus será tão privilegiado que para a sua realização necessitará de uma purificação. Será submetida a uma purificação como o ouro e a prata, quando se verificam o seu grau de pureza. A santidade tem uma exigência. Deus é santo, e eu e você devemos ser santos. Se o seu povo quer adorá-lo, deve fazê-lo em santidade.
Logo depois da prova, eles poderiam então elevar as suas vozes de louvor, oração e invocar o nome do Senhor, e Ele responderá. O plano de Deus, agora ao concluirmos, temos que refletir sobre isso. O plano de Deus tem sido o mesmo desde o passado. Ele quer que todos nós o reconheçamos e nos submetamos a Ele. Deus, com satisfação, chamará o seu povo. O homem foi criado para servir, para adorar a Deus, para usufruir de plena comunhão com Ele. O homem se afundou no pecado, mas o Senhor pode nos restaurar. A minha oração para você é que você faça parte desse novo povo, você faça parte desse remanescente que vai servir o Cordeiro. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sim expirou na cruz, e por graça